Eu me chamo Franci e estou aqui nesse momento para um bate-papo, uma troca de ideia, para colocar de forma singela algumas reflexões sobre o tema escolhido, meditação e a energia da vontade. E para começar a falar de meditação e a energia da vontade, antes é necessário que se faça um apanhado ou uma conceituação do que é o pensamento, do que é a mente, para que a gente possa, a partir daí, ter uma construção da associação da meditação e dessa energia que trazemos em nós. E para falar de pensamento e mente, eu já fui pedir ajuda ao nosso amigo Emmanuel. O Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, né, da mente e do pensamento em específico, nesse capítulo, definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento. Então ele vem falando da nossa mente, né, e que o nosso cérebro, no corpo físico, né, é o centro dessas ondulações, ou seja, existe uma força que vem da mente, que está no espírito, e que ondula, né, que se movimenta, potencializando, né, esse pensamento. E é importante a gente entender isso, né, que esse pensamento ele é construído no espírito, né, na mente que está no espírito. E o nosso cérebro entra como a materialização, né, como um instrumento, né, para que esse pensamento possa ser concretizado, né, para que ele possa acontecer do nosso corpo físico. Então, a partir daí, com essa ajuda do Emmanuel, né, nós seguimos para uma outra fala dele, ainda nesse livro, né, continuando esse trechinho, que diz que tudo ele move, né, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Né. Então, percebemos aí o quanto o pensamento tem um valor, tem uma importância e tem uma força, né, porque ele movimenta, ele cria e ele transforma, né, e a gente costuma falar, né, pensou, plasmou, né, pensou, criou, né, uma ideia surge, né, e se eu alimento essa ideia, ela vai criando forma, né, cria textura, cria cheiro, e se torna muito real, né, e eu passo a acreditar nela. Então, o pensamento, ele é neutro, né, e aí eu posso escolher ter pensamentos bons ou pensamentos ruins, né, e é esse tom que eu vou dar, né, para ele, é que vai definir o quanto ele vai ser salutar ou ele vai ser doentio para mim. E seguimos nessa reflexão. Nesse livro do Leon Denis, ele fala num capítulo sobre a vontade, né? E aí, antes disso, ele inicia considerando que o que pensamos, né, que somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, né? Vontade e persistência, né? Então, existe um pensamento, né, que surge na nossa mente, e existe a vontade, né, como uma outra força que impulsiona esse pensamento, né, e tem a persistência, né. Então, podemos imaginar que existe um pensamento que chega, que é acolhido por nós, né, que é aceito, e a vontade, que define, né, se eu quero continuar pensando aquilo, ou se eu desejo modificar o meu pensamento, né. E aí, esse é o ponto, né, de observação, porque muitos pensamentos nos chegam e, talvez por invigilância ou por acomodação, nós continuamos presos a ele numa posição cômoda ou numa posição de inércia, né? Não desejando sair dali, né? E esse é o ponto que nos dificulta a lidar com os sentimentos, com os pensamentos que nos incomodam, né? E é contraditório isso, né? Porque se incomoda, a gente deveria rapidamente se livrar dele. Mas, considerando que nós, como espíritos imortais, temos um passado, né? Temos condicionamentos e tem pensamentos que se apossam de situações que trazemos ainda muito presas em nós, né? Muito arraigadas.
E aí, por uma repetição, por um comodismo, né, um atavismo, nós nos prendemos ali. E aí vem a questão da observação, né? Que tipo de pensamento que eu tenho, né? Como é que eu lido com esses pensamentos, né? Ou eu simplesmente sou levada à revelia por eles, né? Eu não me apercebo do que eles impactam na minha vida, das consequências que eles trazem, né? Então esse é um ponto a considerar. E aí a gente começa a falar da vontade, né? Que o Leon Denis fala que é uma potência da alma, né? E então todos nós temos essa potência, né? Então, trazemos como espíritos a vontade imanente dentro de nós, que precisa ser movimentada, né? Que precisa ser colocada em ação, né? E ele diz, complementando, que é pela vontade que dirigimos os nossos pensamentos para um alvo determinado. E aí a escolha desse alvo, é aí que a vontade entra, né? O pensamento por automatismo, por um condicionamento de vivências passadas, pode ser um pensamento ruim, repetitivo, né? Que o alvo dele é sempre algo que me incomoda, que me adoece, que me entristece, mas eu tenho a potência na alma, a vontade, para pegar e mudar a direção desse pensamento, né? Para transformá-lo, né? Para chamá-lo de um lado doentio para um lado saudável, né? Então, essa força, essa vontade, todos nós possuímos, né? Todos nós temos, e muitas vezes ela está um pouco apagada, né? Ela precisa que seja observada também, né? Que seja reconhecida, né? Precisamos saber os instrumentos que já trazemos em nós como recursos da bondade de Deus para que nós mesmos possamos, vamos dizer, nos acolher, nos salvar, né, ou nos retirar de situações difíceis, né? Então a vontade é poderosíssima, né? E quando a gente descobre que podemos direcioná-la de forma saudável, que podemos utilizá-la da melhor forma para que possamos ter equilíbrio, a gente começa a entender que esses recursos não vêm de fora, né? É claro que muitas vezes precisamos do outro para que nos retire de algumas situações que nos façam pensar ou refletir. Mas quando percebemos que em nós existe essa potência, fica mais fácil, né? E a gente consegue ter um domínio maior, consegue educar melhor os nossos pensamentos e, por consequência, os sentimentos que vão surgir deles, né? Porque cada pensamento, ele logo em seguida atrela um sentimento. E aí pode ser um sentimento bom ou um sentimento ruim, né? Então, são escolhas, né? Nós temos o livre-arbítrio. Fomos criados, né, com inteligência, né, com essa liberdade de escolha, de decisão. Porém, também trazemos esses condicionamentos, como eu já falei, que nos prendem ainda a situações dolorosas, né? Que eu poderia dizer que muitas vezes eu falo isso não tenho conhecimento total do assunto, mas por vivências minhas próprias, de observar isso como algo que muitas vezes nos comprazemos em ficar, né? Que nos colocamos de forma inerte, né? Talvez por uma posição de vitimismo, né? De se sentir vítima da situação e querer que venha alguém te salvar, que venha alguém tirar você dessa condição. E esse alguém é você mesmo, né? Então, essa descoberta, às vezes, ela é dolorosa, né? Descobrir que você depende somente de você, né? Que esse momento difícil que esse pensamento traz, que te deixa preso, que te deixa encarcerado em você mesmo, só você mesmo pode abrir essa porta para que você possa se movimentar, né? Com escolhas diferentes. E no livro do Leon Denis, ele cita esse trecho dos Vedas, dos livros sagrados do hinduísmo, ele diz: tu trazes em ti um amigo sublime que desconheces. E ele faz referência a essa vontade, né? Ela está conosco, sempre, né? Não existe eu estarei em algum momento sem a vontade, ela pode estar enfraquecida, mas ela vai estar sempre ali como fosse uma pequena chama, né? Esperando que você potencializasse, né? Que você movimentasse.
E Jesus Cristo fala do reino dos céus que está dentro de vós, né? Então, esse reino, onde nós somos soberanos, no sentido de termos conhecimento do que trazemos, de saber usar esses recursos, de poder transformá-los, de utilizá-los, né, para transformar o que percebemos no nosso entorno ou dentro de nós mesmos, que ainda é deficiente, que ainda está adoecido, né? Então, é um reino pessoal, né? É um reino dos céus. E quando ele disse é dos céus, é divino, né? Então, Deus coloca a divindade dele em nós, né? Como se fôssemos senhores, né? Que tivéssemos o poder de conduzir, e que temos, né? Porém, ainda temos poucas condições ainda no nosso estado evolutivo de perceber a totalidade desses recursos, né? E seguimos na busca, né? Na tentativa, ainda por processos muito dolorosos que nos convidam, né? De forma a perceber que meios eu possuo para realmente buscar o equilíbrio, né? Que eu preciso, né? O que falta em mim ou o que eu preciso retirar de mim, né, para que eu possa ter equilíbrio. E aí, quais seriam essas modificações, né, desse pensamento que eu tenho que fazer, que eu tenho que oportunizar através da vontade, né, dessa energia que trazemos. O Emmanuel fala no mesmo livro, né, O Pensamento e Vida, que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. E isso é perfeito, porque os pensamentos, como eu falei, são neutros, mas eles tendem a ir para um lado bom ou para um lado ruim, e eu tenho que perceber quais são as consequências de um pensamento ruim, né? Considerando o nosso corpo espiritual como um corpo energético, né? Tudo que o espírito pensa, esse corpo se encharca desse pensamento, né? Porque o pensamento é energia, né? Então, se for um pensamento ruim, é uma energia deletéria. E essa energia deletéria, ela vai se manifestar no perispírito e, por consequência, no corpo físico, né? Então, um pensamento ruim, ele começa no espírito e vai desaguando, né? No corpo energético e, por fim, no corpo físico. E aí se caracteriza como nós já sabemos, né? Como os incômodos orgânicos que trazemos e se manifestam decorrentes de situações que criamos na mente, que alimentamos, que passamos a deter de forma estagnada, nos aprisionando a elas, criando um círculo vicioso doentio, né, que causa realmente essas consequências que se materializam através de muitas doenças que se manifestam em nós. Então, através da vontade, ou como uma alavanca, né, como uma força propulsora, eu escolho modificar isso, né? E aí, geralmente, nós fazemos essa escolha quando percebemos, né, através da dor, do incômodo tão intenso, né, a vontade de não permanecer mais aqui, né? Então, fazemos a escolha de mudar, né? E como observar isso, né? Por que eu escolho mudar? É somente pela dor? Como eu percebi que aquilo que está me causando pode ser modificado, né? Essa é uma pergunta que a gente vai deixar no ar aqui para poder respondermos em seguida. E ainda o Leon Denis fala que cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento, né? Então, vontade significa ação, é se movimentar, né? Eu sempre falo, assim, que a vontade, ela nos tira daquela condição de acontecer algo ruim, né, uma situação, de eu ficar sentado na calçada chorando, me lamentando, né? Eu posso até ter esse momento, né, de dor, de lamento, de sofrimento, mas que ele não dure muito, né? Que eu possa buscar em mim a vontade de sair dali e fazer diferente, né? De perceber no meu entorno outras possibilidades, outras situações que sejam convidativas para aliviar o sofrimento, para mudança de direção, para mudança de perspectiva, né? Para mudança de escolhas diante das situações que a vida coloca, né?
Então, a alma, né, como um foco de vibração, ela vai pôr essa vontade em movimento. E aí essa vontade tem que escolher o alvo certo, né? Para onde que eu quero ir, né? Qual escolha que eu quero fazer? Qual é o ideal de felicidade que eu tenho, né? Ou eu só estou idealizando e não estou realizando? Porque muitas vezes nós ficamos nessa postura de idealizar ser alguém melhor, de idealizar ser uma pessoa menos reativa, de idealizar ser uma pessoa mais paciente, e tantas outras idealizações que nós fazemos, que é muito natural, né? E é um início. Porém, ficar somente no idealizar, não há movimento, né? Não causa ação, não tem uma ação aí, né? Então, para sair, existe essa. Eu tenho que me movimentar, sair da idealização para ação, né? Para concretizar isso. Então, toda idealização exige um esforço, né? Para ela ser manifesta, para ela ser concretizada. E por muitas vezes, só em pensar no esforço, nós desanimamos, né? Porque nos tira do lugar do conforto, por mais que ele seja doloroso. E isso é contraditório, né? Porque, como eu falei, deveríamos querer se livrar dessa situação, né? Sair do incômodo, né? Sair da dor, do sofrimento, do lamento. Mas nos condicionamos, muitas vezes, a ficar nele. Então é importante perceber, estou idealizando e estou fazendo algo para que realize isso? É uma pergunta, né, para a nossa reflexão, para que toda vez que eu deseje muito algo, né, eu possa pensar, o que eu posso fazer, né? E quando eu faço essa pergunta, eu já começo a movimentar uma energia de vontade, de querer, né? Porque eu já iniciei idealizando, e aí eu vou potencializar isso, colocando ideias de construção daquela situação que eu desejo. E aí vamos falar, onde que entra a meditação nisso, né? Como que eu posso favorecer essa energia da vontade através da meditação, né? E aí vamos pedir ajuda da Joana de Ângeles, que ela fala sempre para viajar com frequência ao nosso deserto, onde poderás repousar, renovar conceitos e ser harmônico. Então, todos nós temos esse deserto, né? E por muitas vezes queremos ficar longe dele, né? Porque o deserto, por falta de atrativos, ele nos convida a estarmos presente conosco mesmo. Não temos distrações, né? Então é essa viagem interior que todos falam, né? Então é estar consigo mesmo. E aí, quando adentramos nessa sala íntima de nós mesmos, nos defrontamos com os moradores dela, né? Que são pedacinhos de nós mesmos. E esse defrontar, nós sabemos que exige de nós alguns sacrifícios, nos causa alguns sustos, porque nos defrontamos com pedaços de nós que, na nossa imagem, né, que criamos para o mundo, né, que o nosso ego quer mostrar, são pedaços sujos, são pedaços feios, são pedaços que nos incomodam, né? Mas essa importância de estar no deserto é justamente para reconhecê-los, né? Olhar para eles, não escondê-los de nós, né? Não colocá-los no quartinho dos fundos, né? Trazê-los para junto, para quando conhecê-los, a partir daí eu possa pensar, desejar em transformá-los, né? Então esses pedacinhos que são vistos de forma ruim, né? Ou de forma lamentável por nós, porque não é o que nós idealizamos para mostrar para o mundo, eles precisam serem reconhecidos. E com a meditação, que é quando esse momento que a gente silencia, né, ou pelo menos tenta, né, porque nem sempre conseguimos, e esse é o exercício da meditação, né, a gente se permitir ir a esse deserto, e por muitas vezes não chegamos nele, voltamos, se permitir passo a passo construir esse hábito de meditar para que possa acontecer realmente, né, essa renovação de conceitos que ela fala, né? Então, são conceitos que eu tenho de mim mesma e que eu posso, né, nesse momento de silêncio, né, de encontro íntimo, poder renová-los
para que eu estabeleça esse equilíbrio, né, para ser harmônico. E aí tem um trechinho aqui, que tem na Gênesis, que fala que todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Então, nós não somos mais somente instintos, né? Nós ainda trazemos instintos, né? Muitas vezes eles afloram de forma intensa, mas agora estamos como seres inteligentes. E isso sugere reflexão, combinação e deliberação. Então, nós construímos ideias, né? Nós temos o pensamento contínuo, né? Então, são muitas informações que nós podemos ter e que temos que aprender a lidar. E por isso a importância da meditação como reflexão, porque quando você para e, vamos dizer, se isola do movimento externo, né, do que o ambiente te chama para te distrair, você entra num mundo barulhento da sua mente, né? Porque são muitos pensamentos, porque são condições de um mundo material, de preocupações, né, de afazeres intensos, então o cérebro fica muito acelerado, né? Então, para eu parar para refletir, leva um tempinho para que isso vire um hábito, né? Porque a bagunça é grande, né? E quanto mais a gente tenta controlar a bagunça, parece que fica pior. Então, aí entra essa energia, né, da vontade, né? Porque quando eu paro e começo a observar e reconhecer os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, eu me assusto, eu nego, eu me recuso a encará-los, são processos, né? Mas, ao mesmo tempo, alguns deles eu já começo a vislumbrar que eu posso modificar, que eu posso transformar. Então, a partir desse momento que eu já vislumbro, com uma idealização, com uma meta, com uma vontade, né, começa em mim essa energia a ser movimentada, né, que poderia até então estar fraquinha, né, esperando um impulso, e talvez não tenha tido esse impulso por eu não me permitir sossegar a mente, né, sossegar diante da vida e me ver como estou lidando diante das circunstâncias. Então, a meditação, ela vem para isso, um convite, né, de acerenar, né, centrar, né, tentar controlar de forma possível, né, aqueles pensamentos que são mais intensos e observá-los, né, porque eles fazem parte de mim, por que eles são frequentes, qual o alimento que eu dou para eles, né, isso é muito importante. E nesses momentos que vivenciamos hoje, momentos de desafio diante da situação de saúde no mundo, né, em que nossas vidas foram movimentadas de forma abrupta e nós fomos colocados em situação de recolhimento forçado, nós tivemos um convite intenso, né, para observar esses pensamentos e esses sentimentos. Muitos vieram de forma intensa, né, como uma onda forte, que nos pegou aparentemente de surpresa, né, porque eu falo de surpresa porque quando a gente não tem conhecimento do que sentimos, do que pensamos, quando vivemos assim, sendo levados pela vida, sem consciência, né? Realmente, quando surgem, eles são considerados vindos de surpresa, né? E a gente fala, meu Deus, isso não fazia parte de mim, eu não tinha isso. Como isso aconteceu, né? E, na verdade, a sua mente é como se fosse um móvel cheio de caixinhas, né? E nem todas as caixinhas estão abertas para o seu consciente, né? Muitas delas estão no seu inconsciente. Mas algo que aconteça aqui, no mundo externo, né? É como se fosse um disparo, um gatilho, que clica numa dessas caixinhas e, de repente, surge uma emoção intensa, né? E que nos assusta muitas vezes, né? Então, quando meditamos, a gente para e começa a avaliar nossos comportamentos, nossas reações, e essa parada, né, esse momento de olhar com carinho para isso, é salutar, né? É terapêutico, diria, né? Porque você faz uma autoanálise de você
com carinho, que essa deve ser a proposta, né? A meditação é para acalmar, serenar e também analisar. A Joana fala em um texto dela da meditação analítica, né? É de você observar realmente o que sente, como reage, né? Considerar todos esses aspectos que você tem na sua vida como encarnado, né? Observando o que pode mudar, né? O que fazer, né? E aí entra a vontade, né? O desejo, o querer, né? De ser diferente, de ser melhor. E quando a gente tem um conhecimento que fala o que precisa para ter equilíbrio, o que precisa para ser melhor, já facilita, né? Que você associa o conhecimento com a vontade que você tem de fazer essa mudança. Então, a meditação é essa observação. Eu falo que observar esses hábitos mentais é imprescindível, né? Para termos uma vida plena, né? Consciente. É muito triste estar encarnado sem propósitos, sem entender o porquê de estar aqui nas circunstâncias em que nos vemos, né? De fazer escolhas por fazer, né? De não ter nenhum sentimento mais aprofundado nas ações que são tomadas, né? Você age como se fosse um autômato, né? E isso é limitador, né? A gente se prende muito a algumas coisas que trazemos no inconsciente, né? Que nos prendem, nos seguram, nos acorrentam, né? E precisamos ter essa vontade, essa força de desconstruir isso. Não vale mais dizer eu nasci assim e vou continuar assim, né? Não cabe mais quando a gente obtém algum esclarecimento do que é a existência, né? O que é o nosso papel de espírito imortal, essa fala não existe, não cabe mais, né? E aí temos que ter esse olhar amoroso, né? Eu falo sempre assim que o que passou, passou. Eu posso olhar sim para trás e verificar para aprendizados, mas não olhar para trás para ressentir, né? Que aí é doentio. Então, ter sempre esse olhar amoroso para as falhas, para as dificuldades, né, para aquilo que ainda é intenso em mim e que me causa algum mal, mas sempre com um olhar para instrução, né? Para olhar para aquilo como fato transformador. Olhar para isso, dizer que não quero mais isso para mim e escolher fazer diferente, mudar o caminho, mudar a rota, né? Os caminhos que nós temos por hábito, né, fazer como algo que destoa da lei divina, esse fazemos no automático, né? Por repetição, né? Por repetição é o que eu escolho rápido, eu não preciso nem pensar. E aí que está a força da vontade de modificar isso, de fazer o esforço, de pensar em um caminho novo, né? Então a meditação, ela nos convida a isso, a fazer esse esforço, a observar, né? A não se cobrar tanto, né? A olhar e ver o que é possível, né? Fazer o que é possível e ter essa atenção de que as possibilidades de cada um, né, são do tamanho exato das necessidades. E os recursos que a bondade de Deus coloca estão ali, né? Nós temos todos esses recursos junto de nós, dentro de nós, né? E aí temos que perceber como acessá-los, né? Como utilizá-los. E novamente, Joana, né? Ela fala que observar esses hábitos, né? Não se trata de uma gincana mental, mas de uma sincera observação de si mesmo, dos recursos ao alcance e dos temores, condicionamentos, emoções perturbadoras que lhes são habituais. Eu até adiantei e já falei disso, né? Que esse olhar, né? Que tem que ser sincero, né? Eu não posso ficar escamoteando, né? Tentando driblar, eu quero só ver isso, aqui não, né? Ser realmente um olhar sincero e, ao olhar, perceber os recursos que eu já possuo. E com certeza nós possuímos muitos recursos para olhar tudo isso que a gente teme, né? Que a gente acha que é feio, né? Que poderá chocar. Na verdade, a gente tem muito medo da opinião dos outros, né? Porque são sentimentos nossos, são reações nossas, né?
mas que a gente sempre espera uma aprovação ou não de quem está no nosso entorno, né. Mas na meditação é um momento seu, né, é você com você mesmo, né. Então você pode olhar para isso, né, sem máscaras, né, sendo você mesmo e observar o que você teme, o que lhe faz sofrer, o que lhe angustia, né, o que lhe aprisiona, quais são suas crenças que te limitam, que te impossibilitam de seguir adiante, o que te impede de ser alegre, o que impede você de se permitir ter oportunidades e vivências alegres, né? Por que o auto-boicote, né? Então, são tantas nuances que nós trazemos nessas caixinhas que estão fechadas e que às vezes surgem e nos assustam, né? Mas quando a meditação se torna um hábito, né, que você passa a ter uma frequência e você começa a se abrir para você mesmo, né, se permitir esse olhar, você começa a perceber muito de você. E não percebe só as caixinhas que são assustadoras, né? Percebe as potencialidades, né? E isso é bom, né? Porque é como se fosse um equilíbrio, né? Você percebe algo que ainda te incomoda, que você vê como algo temeroso, né? Que você teme muito porque talvez você não consiga lidar, mas em compensação você observa os recursos que você tem. Então, existe a dificuldade e existe o instrumento, né, que vai fazer com que você lide com ela, com que você sublime, né, que você transforme. Então, observar esses temores, condicionamentos e as emoções. Então, a gente só pode modificar aquilo que conhecemos. Jamais conseguiremos mudar algo que nem sabemos que existe, né? Se eu não sei que eu sou uma pessoa invejosa, se eu não sei que eu sou uma pessoa orgulhosa, porque eu mascaro tudo isso, eu idealizo uma outra pessoa, eu nunca vou conseguir modificar. Então eu sempre vou achar, quando alguém fizer alguma referência disso, e vai ser muito doloroso, eu vou ter uma postura reativa, de negação, né, de achar um absurdo, porque eu não me permito nem imaginar eu ser invejosa, eu ser egoísta, eu ser orgulhosa e tantas outras posturas que são negativas, né. Então, que nós possamos ter, né, sempre essa observação, que possamos nos permitir ter ao longo do dia esses minutos de pausa, né, que a gente pare para esse encontro, né, a gente arruma tempo para encontrar com amigos, com pessoas do trabalho, com outros compromissos, né, porque nós damos importância, valorizamos isso. E por que não temos o tempo para encontrar conosco mesmo, né? Por que não ter esse momento de estar olho no olho conosco mesmo, né? Então, são valores, né, que precisamos colocar. O que é importante? Para que eu seja importante, para que os outros sejam importantes, né, numa relação de amizade ou de trabalho ou qualquer outra que seja, eu tenho que ter essa importância comigo mesmo, né? E quando eu começo em mim, né, essas observações, esse exercício de transformação, inevitavelmente, isso transborda, né, porque tudo isso é energia, e nós somos energia, né, esse corpo material que nós visualizamos, que vemos, que pegamos, né, é energia, né, e tem um corpo energético que está aí, e que ele fala muito de nós. Por mais que tentemos usar essas máscaras, por mais que o ego, né, tente esconder as nossas imperfeições, mas a nossa energia ela é tão intensa que ela fala por si só, né. Então, que fujamos desse auto-engano, né, que sejamos verdadeiros e nos possibilitemos esse encontro, através da meditação, para que ela favoreça realmente que a vontade ela seja atuante, né, para que ela aconteça. Então, a meditação é a movimentação de recursos a favor de si mesmo. Eu escolho, eu quero, eu desejo, eu faço. Não consigo agora, peço ajuda. Muitas vezes é necessário, claro, né? Mas uma vida toda precisando de ajuda, que eu possa observar isso, né? Tenho os recursos, por que não usá-los? Sei onde encontrá-los? Já tenho conhecimento para isso? O que me falta, né?
Qual é o convite que está sendo feito? De movimento, de sair da inércia? Que eu me permita me presentear com essa possibilidade que se abre à minha frente, de escolhas, de decisões, né? Ter a liberdade de decidir o futuro que eu quero para mim, como espírito imortal, né? E esse futuro é construído agora, com as escolhas de agora. Eu posso me limitar a não fazer nada para não me machucar, para me poupar, né, de escolhas equivocadas, que são possíveis. Nós teremos escolhas equivocadas, mas também teremos escolhas acertadas. E quando eu me preservo de escolher, de me movimentar, de fazer uso da minha vontade, posso até não me machucar, mas eu também me privo da alegria de viver, da alegria de receber o retorno daquilo que eu escolhi fazer, das sementes que eu escolhi lançar, que eu poderei colher flores para a minha existência, né? Nosso planeta é de prova e expiação, isso a gente já sabe. Mas que nós não tenhamos essa postura de vítima, de quem está aqui só para passar por provas e expiações. Que tenhamos essa visão de construtores de uma história nova, né? De construtores de um mundo novo, um mundo dessa regeneração que tanto falamos. E que começa com escolhas nossas, e que exige de nós vontade. E a vontade não está lá fora, no outro. Ela se encontra em mim. Então, descobrindo as áreas frágeis da personalidade, como eu já havia falado, ter essa observação de quem somos sem as máscaras, né? E os pontos nevrálgicos da conduta, o exercício de absorção de forças mentais e morais torna-se-lhe o antídoto eficiente, como eu falei. Então, eu observo, percebo as dificuldades e exercito, né? Para eu movimentar essas energias que vão ser esse antídoto, né? A situação é ruim, mas ela não precisa continuar ruim. Eu posso modificá-la. Então, essa movimentação de energias, ela inicia através desse conhecimento do que há no meu mundo íntimo, né, de quem sou de fato. Sou uma construção de emoções e sentimentos, né? Reconhecê-los para transformá-los. Esse vai ser o antídoto, né? Vai ser o exercício dessa força que predispõe ao bem-estar, encorajando ante as inevitáveis lutas e vicissitudes do viver cotidiano. E essa parte, né, encorajadora, né? Porque para eu possuir esse bem-estar que eu idealizo, eu vou me esforçar para realizar, né? E isso vai me dar coragem, né? Porque as lutas, elas vão existir, né? Fazem parte do nosso cotidiano. Mas eu vou ter uma postura ativa, né? Eu vou estar preparado para lidar. Porque eu já sei os pontos, vamos dizer, frágeis da minha alma, né? Os pontos que são suscetíveis, os pontos que eu preciso dar mais atenção. Então, me preparo, né? Eu estarei mais encorajada quando eu tenho conhecimento disso. E não serei pega de surpresa. E aí a Sueli, no livro Os Poderes da Mente, ela fala que a nossa transformação moral depende de nossa força de vontade, né? E nossa transformação moral, a gente tem o conhecimento, temos a diretriz, né, deixada pelo Cristo, né, a lei de amor, que nos convida a essa transformação moral. E precisa que nós desejemos isso, né? Nós temos o livre-arbítrio. A lei de amor, ela foi colocada em nós. E por que não escolhemos de imediato segui-la, né? Por que ainda relutamos, né? O que podemos fazer de diferente? Então, a nossa transformação moral depende da nossa força de vontade. Todo conhecimento pode ser colocado. E nós podemos ler e reler. Mas se eu não fizer a escolha, né, de vivenciar essa lei de amor, né, para que haja essa transformação moral, ela não vai acontecer, né? Então, que não sejam sonhos, que não sejam utopias, né? Que sejam coisas possíveis, porque eu sei do que eu posso fazer para consegui-las, né? Então, não posso fazer tudo? Ótimo. Onde eu posso começar, né? Aonde eu posso colocar a minha energia da vontade para que realmente isso aconteça? Então, que nós possamos ter nessa transformação moral baseada na nossa força de vontade, né, de querer, de desejar muito,
né, e já é um início, esse desejo. E aqui eu coloco, né, essa fala do Cristo, que está lá em Mateus, ele diz, batei e abri-se-vos-á, né, e tudo aí fala em movimento, em ação, né, onde preciso bater? Qual porta que eu preciso bater para que ela se abra para mim com muitas possibilidades, né? Então, eu preciso entender que essas portas, quem tem a chave sou eu mesmo, que eu posso utilizar outros recursos favorecidos por amigos, por pessoas próximas, mas a chave somente eu possuo para abri-la. E o Cristo disse: batei e abri-se-vos-á. E eu trago para que a gente pense, né? Deseje bater e levante e vá e abra a porta, né? Abra a porta para uma vida nova, uma vida alegre, e que a meditação seja essa possibilidade de se tranquilizar, de se asserenar, de observar-se, né? De puxar a cadeira e convidar você mesmo para conversar, sem máscaras, sem fingimentos, olhando para você do jeitinho que você é e se permitindo se transformar naquela pessoa, naquele espírito que o Cristo já vê em você, lá na frente, né? Então, isso é um gesto de amor. Que possamos, né, ter esse carinho conosco mesmo, para não ficarmos nos autoflagelando. E aqui o Alírio diz que a vida nos convida a um movimento o tempo todo, e a acomodação é um processo contrário à harmonia do universo. Por isso nós sofremos, né? O universo está em movimento, a lei do amor está aí acontecendo, né? Quando destoamos, quando não nos permitimos seguir, quando nos afastamos, ou, como eu disse, sentamos na calçada e ficamos lá chorando por uma vida toda, a gente vai na contramão, né? Não nos alinhamos à harmonia do universo, nós destoamos, né? E por que não escolher estar alinhado com essa harmonia, né? Que é a nossa destinação? Por que não escolher essa felicidade? Por que não começar a construir agora? Esse é o convite, né? Observar quem estamos sendo, o que estamos escolhendo e o que estamos justificando para continuar na posição cômoda que ficamos. Para finalizar, silêncio, disciplina, exercício mental, de forma que possa domar e centralizar o pensamento em ideias libertadoras. Silêncio, disciplina, exercício mental. Constituem a metodologia para o avanço pelas trilhas estreitas da autoconquista. Quando a gente escolhe silenciar, escolhe ter disciplina e fazer esse exercício, a porta já fica estreita, porque eu tenho que abrir mão, eu tenho que priorizar, eu tenho que me aquietar. E muitas vezes, dependendo da vida que eu levo, que já está tão automático, é muito difícil. Mas ela não é impossível, né? Porque a vontade é minha. E quando eu disser, eu quero, eu posso e eu vou fazer, isso com certeza vai acontecer. E assim, eu avançarei nessas trilhas, e a Joana, na verdade, desculpa, o Carlos Pastorino, né, nesse livro dele, que o Divaldo psicografou, ele fala, eu avançarei pelas trilhas estreitas da autoconquista, que é o que nós buscamos, essa autoconquista, essa autoiluminação, mas que não idealizemos apenas, que nós busquemos realmente alcançá-la, com esforço, com dedicação, permitindo-se desanimar muitas vezes, mas permitindo-se também buscar no íntimo a potência da alma, que chamamos de vontade, para ser esse agente transformador em nossas vidas. Eu espero sinceramente, né, que essas reflexões compartilhadas possam servir para que cada um reflita e possa ajudar no aprendizado, no cotidiano, a se conhecer, a buscar na meditação esse ponto de encontro consigo mesmo. Muito obrigada.